Olá, prezado irmão e querida irmã, estamos chegando até você neste domingo através das mídias, da internet, para levar a palavra de Deus através do canto, da leitura, da pregação e da reflexão. E nós queremos com muita alegria e fé, com muita perseverança, estar confiantes naquilo que Deus nos aponta como o caminho do bem, para servirmos com alegria, aquilo que Deus chama para nós fazermos no convívio com nossos irmãos e irmãs na fé. Hoje nós estamos celebrando de duas formas aqui na comunidade de Balneário Camboriú. Você está recebendo em casa esta celebração através da internet, mas também neste domingo estamos reunidos às 9 horas presencialmente na comunidade de Balneário Camboriú. E com isso, então, nós abrimos, a partir deste domingo, os cultos presenciais dentro das recomendações que nos são dadas pelos governos, pelos órgãos governamentais do município e do estado, como também pela direção da nossa igreja. Então, nós informamos e convidamos que a cada domingo, às 9 horas da manhã, teremos culto presencial. Porém, ainda neste momento, vale lembrar que a pandemia não acabou. Então, continua todo o cuidado, a necessidade de observar todas as recomendações e restrições. Recomendação de que venham ao culto as pessoas que não estão no grupo de maior risco. Então, essa é a recomendação da igreja, como também das autoridades civis. De igual forma, é necessário usar a máscara e fazer uso do álcool gel ao vir para a igreja. Quando você estiver aqui na igreja a cada domingo, você vai reparar que algumas coisas estão diferentes. Então, não estarão disponíveis os inários, as bíblias, não terá o tapete no corredor central, não terá as almofadas dos bancos, porque são elementos que podem influenciar num maior risco de contaminação. Então, nós estaremos também com lugares marcados nos bancos da igreja para fazer o devido distanciamento entre as pessoas para não corrermos maiores riscos. Mas hoje, então, oficialmente nós iniciamos uma tentativa de retomada das atividades aos poucos, com calma, com todo o cuidado,
com todas as recomendações. E para você que não pode vir ou neste momento também está optando em manter ainda, e que bom, manter um cuidado maior na questão do isolamento, para você então nós continuaremos a cada domingo transmitindo a celebração através da internet. A mesma celebração que neste domingo estamos celebrando aqui na igreja, estamos celebrando, levando até você também por meio da internet. Ao longo destas celebrações que nós fizemos pela internet, aqui na comunidade de Balneário Camboriú, contamos com a ajuda de diversos músicos e temos passado assim, dessa forma, os trabalhos musicais que temos aqui na comunidade, que são tão bonitos e tão ricos e tantos dons que são despertados. E sei que isso é apenas uma parte de tantos músicos que temos aqui na comunidade, porque existem aqueles que estão no fator de risco, que estão precisando se cuidar um pouco mais, que não podem vir ainda. Na questão da aglomeração, nós vamos ter e tivemos alguns momentos do grupo Kairós, do coral Vozes do Mar, e não dá para ter todo mundo de uma vez, porque ainda é arriscado. Nos cultos passados, do mês de agosto, nós tivemos a participação do violino aqui com a professora Adriane, seus filhos, seus alunos, que foi tão brilhantemente colocado ao ar junto aos cultos. A gente agradece de coração a todo o empenho da professora Adriane, que no último mês abrilhantou as nossas celebrações com o trabalho dos violinos. Agora, para este culto de hoje e o próximo, nós temos a presença do trio de metais do coral Vozes do Mar, que estará então trazendo, como você já viu agora no prelúdio, estará trazendo as canções para os nossos cultos deste e do próximo domingo através da internet. E depois, mais para frente, vamos retomando os demais trabalhos e demais músicos que temos na comunidade. Então, nosso muito obrigado desde já a todas essas pessoas que têm se empenhado, algumas mesmo dentro do grupo de risco, têm se arriscado de vir aqui com a igreja vazia, para a gente conseguir fazer essas gravações e levar até você. São momentos que nós estamos vivendo que nos mostram o cuidado com a nossa igreja, com a nossa comunidade. É no cuidar da própria saúde e no cuidar com o outro que nós demonstramos o cuidado de Deus neste mundo. É assim que nós queremos iniciar, portanto, a nossa celebração deste domingo, celebrando aqui na igreja com aqueles que podem vir, celebrando com você que está em casa, cuidando, se preservando na sua saúde. Assim, pois, queremos celebrar em nome e na presença do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos nos voltar a Deus e falar com Ele em oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, chegamos diante de Ti com nossos corações ansiosos pelo Teu ensino, pela Tua palavra que nos guia e nos fortalece na fé. Nestes tempos que ainda estamos enfrentando em meio à pandemia que o mundo sofre, queremos ser fortes na fé, ó Deus. Reunidos em comunidade, presentes na igreja, ou através desta celebração online, queremos estar unidos a uma só fé, pelo Teu Espírito Santo, que vem a nós pelo batismo e nos dá a certeza do Teu amor e da salvação. Senhor, ilumina-nos com o Teu poder, dá-nos a Tua palavra, para que nós alimentemos a nossa fé. Em nome de Cristo Salvador. Amém.
Na palavra bíblica que nós somos convidados a meditar no culto deste domingo, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, os versículos 15 a 20, a seguinte explicação: se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra, será proibido no céu. E o que permitirem na terra, será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Portanto, onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Prezado irmão e querida irmã, o texto para este domingo traz para nós quase que como uma receita de como nós devemos lidar com os erros uns dos outros, com o pecador. Na primeira parte do texto, Jesus fala sobre o irmão que cai em pecado, sobre a irmã que cai em tentação e comete um erro. Na segunda parte, Jesus fala sobre a autoridade que ele dá àqueles que nele creem e seguem os seus ensinamentos, de pedirem em oração e de colocarem o rumo para a comunidade cristã, para o reino de Deus neste mundo. Vamos por partes. Nós temos aqui, eu disse antes, quase que como uma receita. Jesus diz: quando uma pessoa pecar, vá você, sozinho, em particular, e fale com o seu irmão. Olha, se nós seguíssemos essa receita nos tempos de hoje, muita fofoca, desgosto e mal-entendido poderiam ser evitados. Sim, porque o mundo que a gente vive e as tecnologias que estão disponíveis, a gente tem aquele tal do dedinho nervoso, né? Não é o falar, mas é o dedinho nervoso. A gente ouve uma notícia, a gente escuta dizer que falaram tal coisa e já está nas redes sociais julgando, dando o nosso veredito. Muitas vezes, mais tarde, se descobre que aquilo nem era verdade, mas a gente já deu o nosso veredito, a gente já fez o nosso julgamento, a gente já acusou. Então é assim que muitas vezes ouvimos dizer que fulano fez isso errado, e sem nem pensar se isso é verdade, a gente já sai comentando. Ou é boca a boca, com o vizinho, com a vizinha, nos grupinhos de roda, de conversa, ou é o dedinho nervoso nas redes sociais. Jesus diz o quê? Primeiro, vá em particular, converse com essa pessoa e mostre-lhe o seu erro. Eu diria mais, procure saber se é verdade. Não sai falando o que ouviu dizer, mas procure saber se é verdade. E se é verdade, então converse com essa pessoa de Jesus Cristo. Bom, Jesus diz: se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você a ganhou de volta. Mas se ela não ouvir, então leve pelo menos 2 pessoas como testemunhas, porque qualquer acusação
precisa ter, lembrando aqui já o Antigo Testamento, qualquer acusação precisa ser confirmada por pelo menos 2 testemunhas. Então, leve pelo menos mais 2 pessoas junto, se a primeira conversa não deu certo, né? Leve mais 2 pessoas que querem o bem, que querem ajudar, que estão preocupadas com o bem daquela pessoa para conversar. E veja que Jesus ele aponta esse caminho de conversar, de falar, de apontar o erro antes de simplesmente tornar toda a questão a público. E aí então Jesus diz, só se essa pessoa nem assim ouvir, então leve o assunto para a igreja. A igreja então aqui retratada como a comunidade de irmãos e irmãs, onde um cuida do outro, onde um se preocupa com o bem-estar um do outro e com a sua vida sob os princípios de Deus. Não é levar simplesmente para a igreja para apontar o erro, mas para chamar de volta, para tentar ganhar essa pessoa de volta, para que ela saia do erro, para que ela deixe de cometer o pecado ou viver em pecado. Seguindo então essa receita que Jesus nos dá, só depois de tudo isso é que a pessoa deve ser tratada, diz aqui no texto, como um pagão ou cobrador de impostos. Na linguagem daquela época, o pagão ou cobrador de impostos era aquela pessoa que não queria saber dos ensinamentos de Deus. Era tido como uma pessoa que não acreditava em Deus. Então, a receita de Jesus é, só em último caso, só depois de fazer todas as tentativas de ganhar de volta o pecador, é que deve então ser considerado alguém que realmente não quer seguir o caminho certo. E por isso então Jesus segue dizendo, afirmo a vocês, o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, o que permitirem na terra será permitido no céu. Veja o tamanho da responsabilidade que Jesus dá às pessoas de fé. Se eu digo, eu creio em Deus, se como igreja nós dizemos, cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, como aquele que nos orienta e nos dá a direção para as nossas atitudes, para o nosso falar e agir neste mundo, a nós Jesus dá a responsabilidade de proibir ou de permitir, de apontar o que é certo aos olhos de Deus e o que é errado aos olhos de Deus. E isso é importante a gente frisar. O poder, a autoridade, a responsabilidade que Jesus nos dá de permitir ou de proibir algo, de dizer o que está certo e o que está errado, não é de acordo com a minha vontade, não é de acordo com aquilo que interessa e que eu penso que é melhor para mim, mas é de acordo com aquilo que Jesus Cristo ensinou, é de acordo com a palavra de Deus. Se eu creio em Deus, se eu afirmo a minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo, então eu tenho a responsabilidade de apontar os caminhos de Deus, de criar regulamentos, de criar um jeito de vida como pessoas de fé, de conversar e dialogar na comunidade, como nós temos na igreja os regulamentos, nós temos as regras a serem seguidas. Isso tudo só tem sentido se é para o bem do próximo e sob a palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem que ser a autoridade máxima nas nossas decisões, no nosso falar e agir. O julgar de Deus que Jesus tratou antes, o julgar um irmão, só precisa acontecer depois de todas as tentativas de ganhar essa pessoa de volta, de trazê-la de volta e resgatá-la do pecado. Então, querido irmão, prezada irmã, ao fim do texto, Jesus vem nos lembrar todas as vezes que 2 de vocês, pelo menos 2, pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai, por Deus que está no céu.
Portanto, onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, ali estou com eles. Com isso, Jesus quer lembrar, fazer a vontade de Deus, dar caminhos, apontar direção como igreja de Jesus Cristo, como pessoas de fé, não deve estar baseado nos meus próprios interesses, na minha própria vontade, mas deve estar baseado na oração que nós dirigimos a Deus, na atenção aos ensinamentos de Deus, no amor e na infinita misericórdia de Deus, que nos chama a viver como pessoas de fé, que devem cuidar umas das outras. Aliás, comunidade só é comunidade quando ela cuida umas das outras, quando as pessoas cuidam umas das outras. Isso é ser comunidade, é sentir-se abraçado, amparado à luz do amor e da misericórdia de Deus. Pensemos nisso, que Deus nos fortaleça e nos ajude a ter serenidade, discernimento e, sobretudo, submissão aos ensinos de Deus. Que a palavra de Deus fale mais alto em nossos pensamentos e em nosso coração. Que aquilo que nós dissermos, pensarmos e aquilo que nós fizermos a partir da palavra de Deus seja para o louvor e a honra de nosso Deus. Que Deus seja louvado. Amém. Quero convidar você agora, prezado irmão, querida irmã, a ter um momento de fechar os seus olhos, de se concentrar em sua oração. Pense nas coisas boas que você tem na sua vida, nas coisas que você consegue viver e conviver com as pessoas ao seu redor. Pense nas pessoas pelas quais você é grata a Deus. Agradeça a Deus pelas bênçãos de cada dia. Pense também nas situações de dor, aflição e necessidade que estão ao nosso redor, neste mundo, perto ou longe de nós, dentro do nosso lar ou no lar de outras pessoas. E coloque isso agora em oração diante de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, a Tua palavra venha nos fortalecer para a nossa fé de forma cuidadora uns com os outros, de forma a termos atenção com nossos irmãos e irmãs e a buscarmos sempre o pecador de volta no convívio da fé. A Tua palavra quer nos orientar para sermos cuidadosos no trato da igreja, na vida em comunidade, mas também na sociedade, na convivência com as pessoas no mundo, sendo exemplos de fé, sendo luz no caminho deste mundo.
Guarda-nos, Senhor, nesta tarefa, que sejamos persistentes para servir a Ti, que sejamos fortes diante das dores e sofrimentos pelas quais muitas vezes temos que passar. Queremos em Tuas mãos colocar todas as situações que fogem ao nosso controle e nos deixam sem chão. Tantas são as pessoas que sofrem por doença, por discórdia, por aflição, por necessidades. Tantas são as pessoas que precisam de carinho, de uma palavra amiga, de uma mão estendida, de solidariedade. Faze de nós, Senhor, instrumentos em Tuas mãos para melhorar o mundo ao nosso redor. Faze de nós exemplos de vida e de fé, sendo luz no caminho das pessoas. Guarda-nos, ó Deus, na tarefa de buscarmos o pecador, para que não sejamos julgadores, mas sim conciliadores. Afasta de nós a tentação de querermos fazer as coisas pela nossa vontade, mas que seja a Tua vontade prioridade na nossa vida e na vida do nosso mundo. Guarda de nós, afasta de nós a tentação de querermos colocar em prática aquilo que interessa ao nosso próprio ego. Fortalece-nos, Senhor, para que sejamos sempre espelhos da fé, para que sejamos sempre dispostos a buscar o irmão e a irmã que vive em pecado e trazer esta pessoa sempre de volta aos Teus caminhos. Em nome de Cristo, agradecemos pelas bênçãos que nos dás, agradecemos pela força e perseverança em meio à pandemia que temos vivendo. Agradecemos, Senhor, por tudo que podemos confessar como pessoas ligadas à Tua igreja, à comunidade de fé. E rogamos, ilumina nossos passos, nosso falar e agir. Em nome de Jesus Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Alimentados e alimentadas pela Palavra de Deus, fortalecidos na nossa fé, que a bênção de Deus acompanhe a cada novo dia, nos dando perseverança diante dos desafios do mundo. O Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, abençoe e guarde a cada um e a cada uma de vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. O Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a sua paz. Te abençoe Deus, o Pai, o
e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Deus. Com alegria, busque todos os ensinamentos de Deus para a sua vida. Com gratidão, reconheça as bênçãos de Deus. Com perseverança e fé, estenda a mão em solidariedade e busque o irmão, a irmã que vive longe dos caminhos de Deus. A cada domingo continuaremos chegando até você, lembrando então que nós teremos também os cultos presenciais nos domingos às 9 horas da manhã, especialmente para as pessoas que não estão no grupo de risco e que podem participar dentro das recomendações mundiais de saúde. Um grande abraço a você. Que Deus te acompanhe. Amém. Comunidade cristã é comunidade agradecida. Ela se alimenta daquilo que Deus fez e faz por ela em Jesus Cristo. Em tudo dai graças, ensina o apóstolo Paulo. Sentimos-nos carregados pelo conjunto da ISLB em diversos aspectos, no passado e no presente. A esse gesto, queremos corresponder com alegria e dedicação. A maioria das comunidades do sul do Mato Grosso já consegue caminhar com as próprias pernas, dando conta dos seus orçamentos. Outras, como a Paróquia Transamazônica, as comunidades de Santarém, Matupá e Vila Rica, ainda precisam de ajuda. A sua oferta neste culto é essencial para essas comunidades, permitindo a comunhão, a pregação do Evangelho e o testemunho missionário. Agradecemos de antemão pela sua generosidade. Vem conosco caminhar, celebrar a comunhão.